Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá certo? Professor Vinícius, e hoje nós vamos falar sobre sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Então eu tenho aqui no quadro, ó, dois sisteminhas pra gente resolver, tá certo? Mas antes da gente resolver esse sistema aqui de equações, vamos relembrar de algumas coisas importantes, tá certo? Primeira coisa importante, quando a gente tem uma equação com duas incógnitas, tá bom pessoal? Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela é um pouco diferente de uma equação com incógnita só, tá bom? Como assim, Vinícius? Equação com duas incógnita? Vamos lá. Geralmente, quando a gente está no início do ensino fundamental, a gente se depara com as equações. E essas equações, geralmente, elas vêm nos cobrando o valor de apenas uma letra, uma incógnita, tá? O valor do x, o valor do y. Esse tipo de equação aqui agora, pessoal, ela é uma equação que ela vai ter duas incógnitas. Por exemplo, essa equação que eu estou colocando aqui do lado agora, tá certo? Se você for olhar essa equação, x mais y igual a 10, tá bom? Perceba que ela é uma equação que ela não se trata apenas de um valor de x ou do y. Ela se trata-se de duas, tá bom? E qual é a diferença, Vinícius, desse tipo de equação com duas incógnitas para uma incógnita só? Bem simples, pessoal. Quando você tem uma equação com apenas uma incógnita, significa que você tem um valor para aquela incógnita, né? Então, se você tiver uma equação que a incógnita é x, quando você resolver aquela equação, você vai descobrir o valor do x. Ou seja, quando você tem uma equação com incógnita, e essa equação é do primeiro grau, ela tem apenas uma raiz, ela tem apenas uma solução. Nesse caso aqui, quando você tem uma equação desse tipo, você está trabalhando com a equação que ela não tem mais apenas uma solução possível. Ela pode ter até infinitas, tá bom? Por exemplo, essa equação, x mais y igual a 10. Primeira coisa importante, quando você tem esse tipo de equação, você não tem a solução como apenas um número. A sua solução ela vai ser dada por um par ordenado. Ou seja, você vai ter que formar pares e esses pares serão soluções dessa equação. Por exemplo, tá aqui, x mais y igual a 10. Se você, por exemplo, for olhar para esse par ordenado, 1 e 9, ela seria uma possível solução desse sistema, porque 1 mais 9 é igual a 10. Só que essa não é a única solução possível, você pode formar muitas outras. Por exemplo, 2 e 8, 3 e 7, você pode formar 10 e 0. Ou seja, você pode formar aí infinitas soluções possíveis para essa equação. Porque a única regra aqui específica é que a soma delas dê igual a 10, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tenho um sistema para resolver como esse aqui, o que significa? Vamos agora resolver os nossos sistemas. Esse aqui, por exemplo, quando eu tenho um sistema como esse para resolver, o que significa? Que aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas e aqui eu tenho outra equação com duas incógnitas. Aí vai funcionar, pessoal, mais ou menos assim, ó. Essa equação de cima aqui, ela possui infinitas soluções. Essa equação de baixo, ela também possui infinitas soluções. Então, pessoal, dentro desse infinito de soluções, resolver um sistema de equação é você querer determinar um par ordenado que sirva tanto para a primeira como para a segunda equação ao mesmo tempo. Então, recapitulando, você tem duas equações. Uma possui infinitas soluções, outra possui também infinitas soluções. Então, dentro dessa infinidade de soluções, a gente quer encontrar uma que sirva para as duas ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente resolve sistemas desse tipo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui dois métodos, tá bom? Que são os métodos mais comuns, que vem até nos livros didáticos. Eu vou tentar aqui passar para vocês essa técnica para ver se fica um pouco fácil, tá bom? Vamos lá. O primeiro método que a gente vai resolver aqui o sistema de equação é o método da substituição, tá bom? Então essa equação aqui eu vou resolver por esse primeiro método, método da substituição, e essa segunda equação aqui eu vou resolver pelo outro método, o método da adição, tá bom? Então são duas técnicas diferentes, tá bom? Que têm propostas diferentes para sistemas de equações diferentes, mas que chegam ao mesmo resultado, tá bom? Vou mostrar os dois caminhos porque aí você escolhe para você qual seria a melhor opção, tá bom? Então vou começar com esse sisteminha aqui usando o método da substituição, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como consiste o método da substituição? Como é que eu resolvo um sistema pelo método da substituição? Primeiramente, vamos focar aqui nesse sistema. Repare que aqui eu tenho duas equações, tá bom? Essa aqui eu vou chamar de equação 1, essa aqui eu vou chamar de equação 2. Se quiser nem precisa, eu só faço isso para deixar o mais organizado possível, tá bom? Então tá aqui, equação 1, equação 2. Primeiro passo, você vai olhar entre essas duas equações aqui, qual delas você consegue isolar ou x ou y de forma bem
simples, tá bom? Olhando para esse sistema aqui, observe que esse sisteminha de baixo aqui, ó, ele trabalha com valores menores do que o sistema de cima. Então a gente pode considerar que ela é uma equação mais simples. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 2 aqui, e nessa equação 2 eu vou isolar ou a incógnita x ou a incógnita y, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, vamos lá. Eu tenho y menos x igual a 1. Nesse caso aqui, repare que o x é negativo. Então, se eu pegar o x que é negativo e jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo e eu vou ter uma igualdade onde todos os termos são positivos. Então, eu pegando o x que é negativo e passando para o outro lado, eu teria 1 mais x. Perceba que quando eu faço isso, eu ainda não consegui calcular o valor do y, beleza? Não consegui. Porém, eu tenho um valor genérico para y, ou seja, o y eu posso supor que ele vale 1 mais x, tá bom? Perceba que aqui gerou uma dependência. Eu só vou conseguir descobrir o y se eu souber o x. Porém, essa regrinha aqui, esse pedaço aqui que eu isolei o x para cá, é o que vai me possibilitar resolver esse sistema, tá? Vamos lá. Esse método aqui que eu falei para vocês, ele recebe o nome de método da substituição, tá bom? Ou seja, se é substituição, a gente vai ter que fazer algumas substituições aqui, tá bom? Então, como é que funciona? Nessa equação, eu isolei o y, então cheguei aqui a um valor genérico para y, tá bom? E eu vou usar essa informação para resolver o restante do sistema. Como, Vinícius? Vamos lá, eu já usei a equação 2, agora eu vou pegar a minha equação 1. Vamos lá, pega a equação 1 agora, tá bom? Qual é a minha equação 1? 2x mais y igual a 19. Repare que aqui nesse primeiro passo aqui, ó, quando na equação 2 eu isolei o y, eu achei um valor genérico para y. Y é igual a 1 mais x. Então, o que é que eu vou fazer, Vinícius? Nessa equação aqui, aonde tem y, eu substituo por esse valor genérico. Ou seja, nessa equação aqui, ó, aonde tem esse camarada y, eu vou colocar o valor dele que eu encontrei. No caso, y vale quanto? Vale 1 mais x. Com isso, pessoal, repare que a minha equação que tinha duas incógnitas aqui, ó, agora ela passa a ter uma incógnita só. Ou seja, a partir daí eu resolvo essa equação normalmente, tá certo? Nesse caso, 2x mais x, eu tenho 3x, né? Fica 3x mais 1 igual a 19. Termino de resolver a equação. 1 é positivo, vai para o outro lado negativo. Então 3x é igual a 18. Deixa eu arrumar esse 1 aqui que ele está parecendo um 2, né? Igual a 18. 3 está multiplicando, passa para o outro lado. Passa para o outro lado dividindo. 18 dividido para 3, então eu chego à conclusão que o x vale 6. Opa! Perceba que o valor do x eu já consegui determinar. X vale 6. Agora falta só a gente fazer o quê? Determinar de vez por todas o valor do y. Repare que aqui, ó, o y ele é igual a 1 mais x. Tá vendo que aqui eu já determinei que o x vale 6? Para finalizar, eu volto aqui, ó, para essa partezinha aqui da continha. E aonde tem o valor do x, eu substituo pelo valor dele que eu já descobri, que é 6. Então, 1 mais 6, y igual a... y igual a 7. Desse modo, perceba que eu já descobri o valor do x, já descobri o valor do y. Logo, o par ordenado 6 e 7, ele é a solução desse sistema de equação aqui. E se você for parar para analisar, de fato está correto. Ó, 7 menos 1, 7 menos 6 quer dizer 1. 2 vezes 6, 12, mais 7, 19. Ou seja, achamos um par ordenado que é tanto solução da primeira como da segunda ao mesmo tempo. Então, esse par ordenado é solução desse sistema. Essa técnica aqui, ela é chamada técnica da substituição, tá bom? Vamos para o próximo sistema aqui do lado agora. E esse sistema aqui, pessoal, nós vamos usar agora outra técnica, que ela é conhecida como técnica da adição, tá bom? Então, a próxima técnica que nós vamos usar aqui é a técnica da adição. E como o próprio nome está dizendo, pessoal, essa técnica ela consiste em quê? Como é que essa técnica ela funciona? Ela funciona assim, galerinha, ó. Você vai somar as duas equações de modo que quando você some ou a incógnita x ou a incógnita y,
ela vai desaparecer, tá bom? Então assim, essa técnica, ela é uma técnica muito mais rápida que o da adição quando ela pode ser aplicada. E Vinícius, quando é que eu posso aplicar essa técnica de forma bem rápida? Olha aqui o meu sistema, preste atenção. Repare que se eu for pegar essas duas equações e for somar elas para que elas virem uma só, o 2x mais o x, ele somaria, ficaria o 3x. Só que, pessoal, olha o que acontece com y. O y aqui, ele tem uma unidade positiva. E na equação de baixo, o y, ele tem uma unidade negativa. E quando nós somamos números inteiros que são opostos, o resultado disso sempre vai ser o quê? Vai ser zero. Ou seja, perceba que se eu somar a primeira equação com a segunda equação, a minha incógnita y, ela vai desaparecer. E dessa forma, a técnica da adição, ela vai fazer com que essa resolução seja muito mais rápida e muito mais simples. Se eu aplicar aqui a substituição, eu vou chegar no resultado do mesmo jeito. Só que para esse caso específico, a técnica da adição é muito mais rápida, tá bom? E como é que funciona, Vinícius, essa técnica? Vamos lá. Do jeito que o meu sistema está aqui, eu vou somar as duas equações. Lembrando que na hora que eu for somar, eu só posso somar os termos que são semelhantes. X com x, y com y, coeficiente com coeficiente, tá bom? E assim por diante. Nesse caso, 2x mais x, eu tenho igual a 3x, beleza? Perceba agora que quando eu for somar y menos y, um vai cancelar o outro, tá bom? Ou seja, quando você perceber que eles são opostos, um cancela o outro. Ou seja, aqui embaixo, ó, ele nem aparece, tá bom? E 8 mais 1 dá igual a 9. Repare que quando eu faço isso, eu encontro uma equação com uma incógnita só. E a partir daí, pessoal, é só terminar de resolver, né? 3 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Só que 9 dividido para 3, Só que 9 dividido para 3 é igual a 3. Desse modo, descobri o valor de x. Se eu já descobri o valor do x, agora só falta calcular o valor de quem? Do y. Vinícius, como é que eu faço agora para calcular o valor do y? Aqui agora, pessoal, para calcular o valor do y, a gente basicamente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer aqui uma técnica de substituir também, tá bom? A técnica é da adição, mas a substituição ela vai acontecer do mesmo jeito. Como funciona? Aqui eu tenho duas equações. 2x mais y igual a 8 e x menos y igual a 1. Eu vou escolher qualquer uma dessas duas equações e no lugar do x eu vou substituir o valor que eu calculei, que nesse caso é 3. Então vamos lá, eu vou pegar essa primeira equação aqui. Pegando a primeira equação, 2x mais y igual a 8, o que é que eu tenho? Vamos lá, o x eu já calculei que é 3, então no lugar desse x aqui, ó, eu substituo por 3. Então vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 8. Por fim, é só terminar de resolver essa equação. Logo, 2 vezes 3, 6. 6 é positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, y é igual a 2. Achamos o valor do x e achamos o valor do y. Logo, o par ordenado 3 e 2 é a solução desse sistema. E se você for parar para analisar, está correto também, ó. X é 3 e y é 2. Então, 3 menos 2, 1. 2 vezes 3, 6. Mais 2, que é o valor do y, dá exatamente 8. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais como funciona essa técnica da substituição, essa técnica da adição. Aqui na internet tem muitas dicas, né, de como se resolve sistemas de forma muito mais rápida. Só que assim, pessoal, é muito bom você ter cuidado com essas dicas, porque às vezes ela vai facilitar para um sistema, só que vai complicar muito para outros. Então você tem em mente essas técnicas, eu sempre digo para os meus alunos que é o melhor caminho, tá bom? É isso. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre sistemas de equações. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário. Quem sabe eu não posso te ajudar no próximo vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Para quem chegou aqui, vou pedir aquela ajuda. Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like também, que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Às vezes a língua trava, né? Não faz parte. Pois foi boa, pessoal. Até a próxima. Tá aí. Dá uma última olhada aí como foi a nossa solução. Fui!